E aí pessoal, beleza? Aqui o professor Júlio Rodrigues, professor de filosofia, trazendo para vocês mais um pouco dessa perspectiva do conhecimento filosófico aplicado tanto nas questões do Enem, quanto no ensino médio e até na preparação para outros vestibulares. Hoje vamos fazer uma coisa muito importante, que é o treinamento com questões. A questão ela ajuda a gente a pensar exatamente aquela teoria estabelecida pelo pensador, tá? Então eu trouxe para vocês aqui uma questão hoje do Enem de 2019. Só que antes de entrarmos na questão necessariamente, quero trazer para vocês alguns pressupostos, algumas ideias essenciais para imaginarmos e estabelecermos a relação com esse pensador. Como vocês já devem ter notado, é uma questão de Aristóteles. E o que isso diz a nós de importância no pensamento aristotélico? Aristóteles foi um pensador socrático. O que isso significou? Significou que ele tinha uma perspectiva como base necessariamente antropológica. Antropológica por quê? Porque ela fixava a ideia do ser humano, não apenas da natureza humana, mas principalmente a questão das escolhas que o ser humano fazia na sua própria leitura de mundo. Aristóteles foi discípulo de Platão, possivelmente, podemos dizer isso com toda certeza, o discípulo mais famoso e mais conhecido de Platão, justamente porque ele levou a filosofia para fora da própria Grécia. Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, o grande imperador macedônico. Qual que é o detalhe interessante? Aristóteles trabalha 3 linhas de pensamento: a lógica, buscando o sentido da linguagem, a metafísica, como sendo a busca do abstrato em Deus, no mundo e no próprio ser. E qual que é o terceiro detalhe importante? A construção da ética. Quando Aristóteles trabalha a ética, ele vai dizer que todo ser humano está fadado a buscar a felicidade. Não se esqueçam, felicidade em grego se diz eudaimonia, ok? Só que para Aristóteles, essa eudaimonia, ela era necessariamente uma perspectiva, uma leitura individual. Ou seja, ninguém pode fazer o outro feliz. Só você é capaz de determinar o que te traz a verdadeira felicidade, ok? Pois bem, se a ética leva à felicidade, Aristóteles vai dizer que essa felicidade é encontrada na relação da virtude. E o que é a relação da virtude, Júlio? A relação da virtude é nada mais, nada menos que o encontro do equilíbrio. Então, para ficar fácil para vocês entenderem, no pensamento aristotélico, a ética leva à felicidade, o equilíbrio leva à virtude. Mas se eu quiser dizer que a ética leva à felicidade, a felicidade busca a virtude e a virtude se encontra no equilíbrio, aonde ele se volta para a ética, você pode fazer da mesma maneira. Porque justamente você está construindo uma ideia do qual é a importância que essa ética tem no ser humano. Fato é que a palavra equilíbrio vai determinar a construção da ética para Aristóteles. Enquanto a busca das virtudes. Mas para que eu vou buscar virtudes? Para poder encontrar a relação necessariamente social. No livro chamado Política, Aristóteles chega a dizer que todo ser humano é necessariamente um animal politikos. O que isso quer dizer? Um animal político. Ser um animal político é ser necessariamente um animal de nível social. Nós nos encontramos e nos firmamos enquanto seres sociais. Vamos então à nossa questão. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todos esses objetivos e visa ao mais importante de todos os bens. Livro de Aristóteles, A Política. Esse é o texto. Precisamos então saber o comando da questão. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa 2 elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. Pessoal, vida em comunidade é a vida do politikos. Então vamos lá. Alternativas, a vida em comunidade. A saber, letra A, ética e política, pois conduz à eudaimonia. Gente, 3 palavras essenciais do pensamento aristotélico. Mas não é porque tem as palavras que elas se tornam mais corretas. B, retórica e linguagem, pois cuida dos discursos da ágora. C, metafísica e ontologia, pois trata da filosofia primeira. D, democracia e sociedade, pois se refere a relações sociais. E letra E, geração e corrupção, pois acabam o campo da física. Pessoal, a última questão, a letra E, é completamente execrável, não tem nada a ver. Está misturando geração e corrupção e o campo físico concreto. A letra A, que é a letra correta, mostra 3 elementos. A ética, que é a vida da virtude,
A política, que é a vida social, na busca da felicidade, ainda que de cunho individual. Retórica e linguagem, que é a letra B, são voltados para os sofistas. Metafísica e ontologia, muito mais na filosofia primeiro, para os pré-socráticos. E democracia e sociedade, o pensamento de Platão. Portanto, como nos mostra essa questão, a letra A é a mais correta. Ética, política, pois levam à eudaimonia. Lembra vocês que essa é uma questão considerada com nível de dificuldade médio. Por que médio? Porque não basta saber o conceito, você tem que aplicá-lo a partir da leitura dos pensadores. Beleza, galera? Grande abraço, a gente volta para resolver mais questões e discutir mais ideias. Até mais, valeu!